Sejam todos bem-vindos ao podcast Carreira Smart, o podcast que discute estratégias e técnicas para você ser promovido muito mais rápido na agência que você trabalha. Você profissional de agência de propaganda, agência de publicidade, agência digital, agência de promoção, seja qual agência for. Meu nome é Estênio Moura e o tema que eu vou discutir hoje no podcast é o tipo de feedback que você precisa coletar no seu dia a dia que vai te promover na agência. E aí você vai me falar, Estênio, como assim? Nem feedback eu tenho na agência hoje. Como é que você está me falando que eu vou coletar feedback no meu dia a dia e esses feedbacks vão fazer eu ser promovido? Vou te explicar, porque se você conseguir decodificar alguns feedbacks que acontecem no seu dia, você vai conseguir aprender com aquilo que você está fazendo e, obviamente, aprendendo, você cresce profissionalmente, você é reconhecido. E o grande objetivo aqui é esse, é você ser reconhecido, é você identificar quais são as suas oportunidades de ser promovido dentro da agência. E não existe nada mais forte do que você colher esses feedbacks no seu dia a dia. Cuidado com feedback. A primeira coisa é essa, você tem que coletar feedback sim no dia a dia, mas você precisa ser cirúrgico. Por quê? Porque feedback precisa ser a partir de cada atitude e cada atitude que esteja relacionada a um projeto que você vai realizar, cada atitude que esteja relacionada a algo que você de fato está fazendo. Porque se você ficar ouvindo tudo que as pessoas falam para você no dia a dia, fatalmente você vai cair numa daquelas que eu não sei fazer nada, as pessoas só me criticam, nada do que eu faço é bom o bastante. Cuidado. Por quê? Porque feedback ele precisa acontecer na hora que aquela ação está sendo realizada. Eu vou explicar um pouco mais no detalhe, mas basicamente você precisa coletar feedback no seu dia a dia de trabalho. Em agência eu sei que isso não é tão simples assim, porque as pessoas não têm tempo, elas acabam não fazendo o que tem que ser feito do ponto de vista de dar retorno para as pessoas, como está sendo o trabalho delas, quais são as expectativas para aquele trabalho. E aí você precisa entender quais são os grandes pontos, os grandes marcos dentro da sua jornada em cada projeto, para você entender onde coletar esses feedbacks. A partir desses feedbacks, você aprender com aquilo que você está fazendo, ou melhorar já a sua entrega que você está fazendo na hora, ou fazer uma próxima entrega muito melhor daquela que você fez naquele momento. Então, definitivamente, feedback é você coletar a percepção do outro em relação ao seu trabalho. Aí você vai falar, putz, Stênio, mas percepção do outro, eu vou ficar sempre me importando com o que o outro diz para mim? Eu vou falar, não. Na verdade, assim, você só é reconhecido dentro da agência que você trabalha quando as pessoas, a liderança, os seus pares, as pessoas com quem você trabalha percebem que o seu trabalho tem valor, percebem que a sua presença dentro da agência tem valor. Então, você precisa ativamente perguntar toda hora para as pessoas onde que você pode ser melhor, como que você pode realizar aquele trabalho que você está fazendo de uma forma mais otimizada, de uma forma mais produtiva, de uma forma mais eficiente. Não adianta só você realizar, ser o grande executor da agência, a gente já falou sobre isso, porque se você não melhorar aquilo que você está fazendo e não ir além, você não vai conseguir crescer. Se você não melhorar naquilo que você está fazendo e não for além, você não vai crescer, você não vai ser reconhecido, você não vai ser promovido. Então, pergunte para as pessoas em cada processo, em cada hora da etapa de trabalho que você tiver, pergunte às pessoas o que elas estão achando, pergunte às pessoas onde você pode melhorar. E aí você pode falar assim, putz, Stênio, se eu fizer isso eu vou ser o chato com as pessoas, toda hora eu vou ficar perguntando. Mas isso é fundamental. Você não vai ser chato, você vai ser interessado. Quanto mais interesse você demonstra em melhorar o seu trabalho, melhor vai ser a percepção das pessoas, especialmente dos seus líderes, de que você quer se tornar um profissional melhor. E toda empresa, especialmente as agências, querem ter profissionais bons, querem ter profissionais interessados em melhorar. Por que eu estou falando isso? Porque existe um turnover altíssimo dentro de agência. Se você trabalha numa agência de marketing hoje, você sabe que muita gente entra e muita gente sai. Eventualmente você já foi essa pessoa também, que ficou pouco tempo num lugar e saiu, que recebeu uma proposta maior em outra empresa e saiu. Por quê? Porque normalmente é toda a liderança, toda a agência é construída para não ter esse sistema de coleta de feedbacks e melhora contínua. Só que quando você se torna um profissional que toda hora quer melhorar, as pessoas com quem você trabalha, especialmente os seus líderes, vão olhar para você e vão falar, caramba, essa pessoa está sempre querendo melhorar. Eu preciso mantê-la no time, porque se eu mantiver essa pessoa no time, eu vou ter cada vez um melhor profissional aqui. E a agência vai querer investir em você, a agência vai querer te transformar num profissional de liderança dentro daquele lugar. Não importa qual o cargo que você ocupe hoje, tá? Então, assim, quais são os exemplos que eu posso dar sobre isso na minha carreira, na minha trajetória de 15 anos,
que eu fiz, que eu coletei feedbacks e isso foi fundamental para que eu pudesse crescer. Por quê? Porque todas as agências que eu trabalhei, desde 2008 que eu trabalho em agência, eu nunca tive feedback formal. Eu nunca tive, vamos sentar e vamos falar sobre a sua evolução. Vamos sentar e vamos falar sobre o seu próximo passo. Vamos sentar e vamos falar sobre o que foi bom e sobre o que foi ruim. Então o que eu fazia? Desde o dia zero que eu trabalho em agência, eu costumo começar reuniões, mesmo aquelas que eu não lidero, perguntando: quais foram as coisas boas que a gente fez essa semana? Quais foram as coisas ruins que a gente fez essa semana? Onde a gente pode corrigir em determinado projeto? Se você está fazendo um projeto, você está trabalhando num projeto na agência, você precisa entregar algo e durante todo o processo você tem alguma coisa que você acredita que pode ser melhorada, estimule que as pessoas conversem sobre isso. Vamos falar assim, chega na reunião, seja uma reunião de brainstorming, seja uma reunião de briefing, falando assim, cara, a gente tem alguma coisa para melhorar nessa relação com o cliente, o que pode ser diferente? Não é reunião de status, não é reunião de alinhamento, é o começo da reunião de qualquer reunião. Você pode estimular que as pessoas parem para pensar o que tem sido bom, o que tem sido ruim, como que a gente como grupo pode melhorar, como que você, profissional, pode melhorar, e você pode perguntar isso para as pessoas, como que eu posso ser melhor dentro do meu dia a dia de trabalho, dentro da minha rotina? Você pode perguntar isso, quanto mais você perguntar isso, de novo, mais as pessoas vão entender e vão perceber que você está interessado em crescer. E quando você está interessado em crescer, o crescimento vem, porque as pessoas só vão dar oportunidade para alguém crescer quando elas virem que aquela pessoa de fato quer crescer. Uma coisa que aconteceu uma vez, eu atendi um cliente que era Comgás, né, em 2017. Eu atendi esse cliente e aí toda a entrega importante que eu fazia era um cliente recorrente, era um cliente de FII, e toda a entrega que eu fazia, eu lembro de sentar com a diretora de marketing e perguntar para ela. Eu falava: Milena, o que você acha que foi bom nessa campanha? Ah, eu acho que foi isso, isso, isso. O que você acha que não funcionou? Isso, isso, isso. E a gente discutia o que tinha sido bom, o que tinha sido ruim. Putz, a estratégia foi muito boa, mas a execução não foi tão bom assim. Como é que a gente pode melhorar essa execução? E eu lembro de ter feito isso durante muito tempo, não só nas grandes entregas, mas em entregas menores. A gente tinha essa discussão. Como é que está o processo do dia a dia? A gente tem oportunidade de melhoria? Como que a gente está fazendo essa interlocução entre a área de marketing que a gente atendia com as outras áreas da empresa? Como é que a gente, como agência, pode fornecer mais insumos para que marketing seja mais importante, mais relevante dentro de uma empresa que não tinha visão de marketing tão madura, tão fundamentada? Então a gente se colocava à disposição e entendia como a gente podia melhorar a nossa entrega, como que a gente podia melhorar a nossa relação. E isso funcionou muito. Por quê? Porque a gente, quando faz isso com qualquer pessoa, seja com cliente, seja com o nosso chefe, seja com pares, seja com liderados, a gente melhora a nossa relação com as pessoas. E quando a gente melhora a nossa relação com as pessoas passam a confiar mais na gente. E não só na gente, mas a relação interpessoal fica mais confiável. E quando a gente tem um ambiente seguro, confiável, todo mundo performa melhor. E quando as pessoas performam melhor, elas conseguem entregar um resultado melhor. E resultado é diretamente ligado a reconhecimento. Quando você entrega resultado e tem uma jornada de aprendizado, esse resultado vai se transformar em reconhecimento. Esse reconhecimento vai ser aumento de salário, esse reconhecimento vai ser promoção, esse reconhecimento vai ser aquilo que você mais busca, que é o seu crescimento profissional na agência que você trabalha. Não adianta você querer ter um crescimento profissional hoje e ficar esperando que as pessoas deem feedback para você o tempo inteiro. Você pode fazer isso ativamente. O que eu quero propor aqui é que a partir de hoje você tenha uma coleta de feedbacks mais ativa. Pergunte para as pessoas o que você pode melhorar na entrega, seja uma entrega pontual, seja numa liderança de um projeto como um todo, seja uma coleta de feedback pós-entrega de um projeto. A gente tem muito costume de fazer um relatório pós-mortem, né? A gente fala assim, a gente terminou, a gente fez o planejamento da campanha, a gente executou a campanha, a gente aprovou a campanha, a gente teve os resultados ao longo da campanha, mostrou uma série de relatórios para o cliente. Chega no final, a gente simplesmente fala próxima campanha. E a gente acaba não gastando tempo ou não investindo tempo em algo que é fundamental, que é falar, caramba, terminou. O que foi bom, o que foi ruim, do que foi ruim, o que eu posso descartar e o que pode ser melhorado. Do que foi bom, o que a gente vai continuar fazendo e transformar num processo. Se alguma coisa que a gente fez não era um processo, por que não a gente não espalhar esse tipo de atitude que a gente fez nesse cliente para outros clientes da agência? Você, independentemente da área que você atue dentro da agência, você pode ser essa pessoa que vai propor o que você, algum novo projeto, algum novo processo,
alguma nova forma de apresentar para o cliente, alguma nova forma de conduzir a execução. Uma das coisas mais difíceis dentro da agência é executar aquilo que é planejado. A gente normalmente planeja muito bem e executa não tão bem assim, para não falar executa mal. Então o que a gente deve fazer? A gente precisa se concentrar nas nossas execuções, nos projetos que a gente trabalha, operando esse projeto e falando assim, cara, nessa execução, como é que eu posso melhorar essa execução um pouco? Não tenta fazer a melhor execução de projeto do dia para a noite. A gente subestima o que pode fazer no longo prazo. Então assim, dentro daquele projeto que eu executei, que não foi tão legal assim, por que a gente não faz assim? Vamos fazer uma melhoria nesse pequeno projeto, nesse pequeno processo desse projeto, e a gente vai levar esse pequeno processo para outras execuções dentro da agência. E assim, em forma de bloco, a gente vai melhorando a execução da agência como um todo. E eu digo isso porque você precisa de fato coletar esse feedback, ser ativo nesse feedback em todas as verticais da agência. Você precisa não só coletar os feedbacks dos projetos que você atua, mas especialmente os feedbacks que vêm do seu chefe. Por quê? Porque é assim que você vai crescer, quando você entender quais são as expectativas que o seu chefe tem em relação ao seu trabalho, em relação às suas entregas, é que você vai conseguir ser promovido, ser reconhecido. Não adianta você fazer um monte de coisa que não esperam que você faça. Você precisa fazer coisas que esperam que você faça e mais. Então, como que você faz isso se hoje na sua agência o seu chefe não te dá um feedback formal, não tem sessões de feedback, vocês não conseguem conversar sobre as suas expectativas e as expectativas dele, o que a gente fala de sintonizar expectativas. Por que sintonizar expectativas? Porque alinhar expectativas parece algo equilibrado. E quando a gente fala de sintonia, a gente fala de uma coisa de muito mais valor, de muito mais profundidade, de muito mais confiança. Então, uma das coisas mais importantes para você conseguir crescer profissionalmente dentro da agência que você trabalha através de feedback é entendendo do seu chefe o que ele espera de você. E como fazer isso? Eu perguntava ativamente para o meu chefe sobre feedback. Eu fazia alguma coisa e eu perguntava para ele o que ele tinha achado, se aquela atitude tinha sido boa. Você precisa ter uma escuta plena e ativa com aquela pessoa, com o seu chefe. Por quê? Você não precisa perguntar na lata se o seu chefe não gosta de te dar feedback, porque isso existe. Então você pode ir perguntando ao longo do processo se aquilo lá tá da maneira como ele esperava, o que ele acha de você fazer determinado tipo de coisa. Você pode ir alinhando ao longo do processo. E quando você alinha ao longo do processo, chega no final da entrega, tudo que você alinhou era exatamente a expectativa do seu chefe. E quando você consegue fazer os seus resultados acontecerem em cima de uma expectativa sintonizada com o seu chefe, você começa a ter um reconhecimento no médio e longo prazo. Não é fazer um projeto e você já ser reconhecido como a melhor pessoa. Você precisa de consistência. Então o que eu aprendi é que eu pergunto sempre pro meu chefe, entendo muito a expectativa dele em relação ao meu resultado. Quando eu não faço isso, eu não tenho grandes resultados do ponto de vista de reconhecimento. Por quê? Porque eu saio fazendo e o meu chefe não está alinhado com aquilo que eu estou fazendo e que ele gostaria que eu fizesse. Então eu alinho as expectativas antes, eu me sintonizo naquele desejo que o meu chefe tem de resultado, naquilo que ele espera que eu faça, e a partir disso eu vou trabalhando e vou sintonizando essas expectativas e afinando todas essas minhas atitudes e ações ao longo do processo. Isso é fundamental, porque isso me fez crescer. Foi isso que me fez, ao longo do tempo, ir mostrando para as pessoas o valor do meu trabalho. Você não consegue mostrar o valor do seu trabalho se você não tem muito claro quais são as expectativas e o que você está fazendo para atingir essas expectativas. É quase como meta. Se você sabe onde você quer chegar, quando você chega, você pode falar: chefe, a gente tinha essa expectativa e eu atingi essas expectativas. Chegou a hora do meu próximo passo. E não vai ter como ele dizer não. Por quê? Porque se ele esperava algo de você e você fez aquilo que vocês combinaram, não tem como ele não te elogiar, não tem como ele não te reconhecer. E se você fizer isso consistentemente ao longo do tempo, num curto espaço de tempo, você vai começar a ser reconhecido em forma de salário, em forma de promoção de cargo, em forma de novos projetos com mais visibilidade, para que você possa cada vez mais se tornar uma liderança dentro da agência. Todas as pessoas vão exercer uma posição de liderança, nem sempre elas exercem um cargo de liderança. Mas quanto mais você for importante, quanto mais você coletar informações sobre o seu trabalho ser melhor, mais você vai assumir um papel de liderança e influência dentro da agência. Quando você colhe feedback das pessoas, as pessoas tendem a te falar duas coisas: o que você é bom e o que você poderia melhorar. No que você é bom, você potencializa. Por quê? Porque aquilo está te destacando. Quando você consegue fazer isso, aquilo começa a ficar mais evidente para mais pessoas. E aquilo que não é tão bom assim, que as pessoas falam, putz, você podia melhorar nesse processo, vai ficar mais fácil de você corrigir, minimizar ou eventualmente até
se tornar uma pessoa boa naquilo que estava te prejudicando. Por quê? Porque você passa a estudar. Se você tiver um mindset de crescimento, um mindset de aprendizado, você vai pegar aquela situação e vai falar, tá bom, eu não consigo fazer isso direito, eu vou melhorar essa parte da minha entrega, porque ou é uma tarefa execucional ou é uma tarefa estratégica, eu vou melhorar essa parte da minha entrega, porque a partir do momento que eu melhorar essa parte da minha entrega, eu vou ter um reconhecimento diferente, eu vou ser percebido como um colaborador, como um profissional diferente dentro da agência. E como eu disse, a gente tem um turnover absurdo, muito grande nas agências. Quando você começa a se destacar, as pessoas começam a crescer naturalmente. Por quê? Porque elas veem que você tem uma entrega super consistente e essa entrega consistente te faz ter reconhecimento. E aí você vai falar, cara, como eu disse, nem toda agência tem feedback, tem processo claro de feedback, quase nenhuma tem, infelizmente. A gente consegue mudar isso? Não, a gente não consegue. Por quê? Porque a gente não tem controle total. Especialmente se você não for o CEO da agência, se você não fizer parte de uma diretoria executiva da agência, você vai poder fazer pouco. Então você precisa fazer aquilo que está no seu controle. A gente tem muita coisa no nosso controle. Você pode começar a estruturar um processo de feedback com a sua equipe. Ah, Stênio, mas eu não tenho equipe. Faça com seus pares. Stênio, tem muito pouca gente na agência. Pode ser só com uma pessoa. Experimente fazer essa troca. Pergunta para a pessoa o que ela acha no trabalho dela, nas interações que você teve com ela, o que você pode melhorar. Você trabalha sempre com alguém num projeto. Dentro de uma agência, ninguém trabalha sozinho. Ninguém trabalha sozinho. Se você perguntar para uma pessoa que trabalha com você como que o seu trabalho pode melhorar, naturalmente ela também vai perguntar. E quando ela perguntar, vocês começam a ter uma troca de aprendizado e vocês começam a conversar sobre possibilidades de melhorar o trabalho um do outro. Eu fazia muito com um par que eu tinha, que ele era gerente de estratégia e eu gerente de atendimento. A gente trocava muito. Por quê? Porque eu tinha uma visão da área de estratégia diferente dele que estava lá dentro. E ele tinha uma visão da área de negócios diferente da minha que eu estava dentro. Então, o tempo inteiro a gente trocava de como os nossos trabalhos poderiam ser melhores. Ele me dizia, cara, se você fizer isso, talvez tenha muito valor para o cliente do ponto de vista de negócio. E eu, ao mesmo tempo, falava, cara, se a gente construir um storytelling para apresentar para o cliente desse jeito, talvez a nossa performance em aprovar projetos melhore. E a gente melhorava como profissional. E quando a gente melhora como profissional, a gente está fazendo bem para a nossa própria carreira. Então, se a sua agência não tem um processo de feedback, implemente um processo. É possível fazer isso. Porque quando você faz isso, você melhora a agência como um todo. E quando você melhora a agência, as pessoas percebem que você está liderando a agência. Mesmo liderando a sua carreira primeiramente, você lidera a sua carreira, lidera outras pessoas, influencia o ambiente bem influenciado, ele cresce. E aí quem que levantou a bandeira desse movimento? Você. Entende? Então, se a sua agência não tem um processo de feedback claro, crie esses processos. É a melhor coisa que existe. Criar coisas novas a partir de uma possibilidade, de uma oportunidade. Não é um problema, é uma oportunidade. Você precisa enxergar esses problemas como oportunidade. A segunda coisa que a gente ouve muito, que feedback não serve para nada porque nada melhora. E aí você tem uma crença de que você nunca vai crescer e que feedback não vai te ajudar a crescer. O crescimento, ele não é de fora para dentro, ele é de dentro para fora. Por que o feedback é importante? Acho que todo mundo sabe que feedback é importante, mas a gente fica o tempo inteiro esperando que as pessoas deem esse feedback para a gente, sem a gente perguntar. E a melhor forma de fazer isso é sendo interessado por você mesmo. Como, de novo, como que eu posso melhorar o meu processo de trabalho? Como eu posso me tornar um profissional melhor? Pergunte. Quando você quer crescer, você estimula que as pessoas cresçam também, porque quando as pessoas estão falando e estão te ajudando a se desenvolver, elas também estão se desenvolvendo como líderes, como mentores internos, como coaches dentro da agência. É importante a gente ter essa via de mão dupla entre as pessoas da agência. Um não julgando o trabalho do outro, mas um dizendo como o trabalho do outro pode ser melhor, e a gente tem que evitar esse tipo de ego, sabe? Do tipo assim, cara, às vezes a gente fala como o trabalho do outro pode ser melhor e a pessoa fica ofendida. A gente não pode se prender nesse ego corporativo que existe muito dentro de agência, senão ninguém vai crescer. Se a gente não tiver interessado pelo nosso desenvolvimento como profissional, se tornar um profissional melhor dentro das agências, ninguém vai crescer e o pior, as agências também não vão crescer, porque as agências são feitas de pessoas e se as pessoas não crescem, as agências não crescem. E aí, a terceira coisa que eu sempre ouço é, tudo bem, a gente está falando de pessoas, eventualmente a agência não tem processo, você cria um. Eu digo que feedback serve sim para muita coisa e não adianta você falar que não serve para nada e que você nunca vai crescer, é mentira. Feedback só faz você ser melhor. E a terceira coisa que você fala e que você pode pensar é: meu chefe
não liga para feedback. E aí sabe o que eu digo? Lidere o seu chefe. Existe muito isso ainda no mercado como um todo, e especialmente dentro das agências. Você tem uma liderança que não foi preparada para chegar na liderança. Você tem uma liderança que foi promovida por conta de fatores técnicos e não fatores comportamentais. E para ser uma liderança inspiracional, uma liderança que você olha e fala, caramba, estou me desenvolvendo com essa liderança, você precisa que os líderes tenham comportamentos que inspirem, tenham comportamentos que inspirem não só pelo exemplo, mas também pelo comportamento soft, né, pelas habilidades emocionais que essa pessoa tem em lidar com as situações. Então, quando o seu chefe não liga para feedback, que é algo que vai dar o crescimento para a equipe dele, chegou a hora de você ser ativo e não mais passivo. Em um determinado momento eu ficava esperando que meus chefes dissessem o que eu tinha que fazer, mas o que eu aprendi é, eu posso liderar meus chefes como? Dizendo para eles o que é importante para mim. Quando você diz para o seu chefe o que é importante para você e começa a perguntar para ele como o seu trabalho pode ser melhor, como você pode se tornar um profissional melhor, ele vai começar a te valorizar. Eu nunca vou esquecer, teve uma vez em 2017 eu trabalhava numa agência e eu queria muito fazer um curso. Eu queria fazer um curso de gestão de projetos, né? Porque eu entendia que o profissional de atendimento ele não poderia ser só um profissional de atendimento e negócios. Ele precisaria também ser um gestor de projetos. Assim como eu acredito que o gestor de projetos hoje ele precisa ter capacidades de atendimento e negócio. Para quê? Para que ele possa propor coisas novas, para que ele possa ter um olhar mais macro do cliente e mais macro do negócio da agência, para não ser só operacional. E a mesma coisa o atendimento, para não ser só relacionamento, para não ser só negócio, mas que ele entenda da operação da agência. Então eu sempre quis fazer isso. E eu comecei a provocar meu chefe. Meu chefe não tinha pensado nisso, a liderança da agência não tinha pensado nisso para a área de atendimento. Mas eu comecei a provocar, eu comecei a mandar links de cursos de gestão de projeto e comecei a perguntar para ele, o que você acha de eu fazer esse? O que você acha de eu fazer aquele? Enfim, quais são os projetos que você acha que eu posso fazer para que me desenvolvam como um profissional melhor de atendimento. E ele começou a me passar, eu acho que esse curso é bom, acho que aquele curso é melhor, esse curso é Y, esse curso é X. E quanto mais ele começava a passar para mim, melhor se tornava a minha relação com ele. E isso foi bom por quê? Porque ele escolheu um curso para eu fazer, ele fez a agência pagar esse curso para mim e a partir do meu interesse em me tornar um profissional de atendimento melhor, eu me tornei também um profissional com capacidades e habilidades de gestão de projetos financiado pela agência. Então, o meu interesse em me tornar um profissional melhor, em perguntar como eu poderia ser melhor para o meu chefe, fez eu conquistar um curso pago pela agência para eu me tornar um profissional melhor, que hoje na minha carreira eu tenho, graças àquela minha iniciativa. Então você precisa ter a iniciativa. Agora você não pode ficar também nessa neura de ficar colhendo feedback a todo tempo. Ah, eu quero feedback agora, quero feedback, 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 você vai ficar louco e as pessoas também vão ficar malucas. Por quê? Você não pode ser o loucão do feedback. Tipo, tudo que eu fizer eu vou coletar feedback. Você precisa sim perguntar o que foi bom e o que foi ruim, mas você precisa tornar isso de uma forma mais cirúrgica. Você precisa fazer isso de uma forma que não vire carne de vaca coletar e pegar feedback. Você precisa pegar feedback de coisas pontuais. Então você foi numa reunião com o cliente, você sai da reunião com o cliente que alguém participou, pergunta para a pessoa o que foi bom, o que não foi tão bom assim, onde que a gente pode melhorar, o que você acha que a gente poderia ter trazido, que a reunião poderia ter sido melhor. Ou, se você está numa apresentação interna, você pergunta depois para o seu chefe ou para a pessoa com quem você trabalha o que você acha que foi legal nessa apresentação, por que você acha que a gente conseguiu ou não convencer a equipe de fazer algo que a gente acreditava ser importante. Ou se você está numa crise, às vezes tem uma briga dentro da agência porque você tem opiniões divergentes, isso é natural e é normal. Como é que vocês podem aprender com aquela situação para que a próxima o resultado seja ainda melhor? Então você precisa entender em cada momento no seu dia a dia, não durante as 8 horas de trabalho, você ficar perguntando durante 8 horas o que é bom, o que está ruim, o que está bom, o que está ruim. Não. Encontre pontos que a gente chama de touch points para fazer esses feedbacks. De repente você pode combinar com o seu chefe, sei lá, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, você fazer uma reunião para perguntar como que aquele período foi bom, o que foi bom, o que não foi tão bom assim, você coletar de fato a opinião dele em relação àquilo que você está fazendo. Isso você vai conectar com as expectativas que ele tem até para o próximo ciclo. Se você está fazendo isso a cada mês ou a cada 2 meses,
Você vai perguntar o que foi bom, o que poderia ter sido melhor nesse último período e o que ele espera no próximo período, para que você consiga, inclusive, fazer essa medição. Você já faz isso para os seus clientes. Quando você mostra para o cliente um planejamento, onde você espera chegar, e depois quando você mostra o relatório, o que pode ser melhor para a próxima campanha, o que eu estou propondo é que você faça isso para a sua carreira. A gente, como profissional de comunicação, tem muito aquela coisa de casa de ferreiro e espeto de pau. A gente faz tudo para os nossos clientes, a gente faz tudo para os nossos trabalhos, para as nossas entregas, e faz muito pouco para a gente. Ou seja, o que eu estou propondo é que a gente, de fato, haja conosco, com a nossa carreira dentro da agência, da mesma forma que a gente age com os clientes, com relatório, com métricas, com dados, procurando inovar. Quando a gente apresenta algo para o cliente, o que a gente faz? A gente pesquisa o que está acontecendo no mundo, a gente pesquisa o setor daquele cliente, a gente pesquisa como que o trabalho, como pode ser melhor, como aquele produto pode entregar um valor melhor, como aquele evento pode ser melhor, como aquela campanha pode ser melhor. Por que a gente não faz isso nas nossas carreiras dentro das agências? Por que a gente não olha para o nosso trabalho e olha para o trabalho do outro e fala, cara, como que tudo isso pode ser melhor? Como que a gente pode se tornar uma agência melhor porque as pessoas são melhores, porque os profissionais que trabalham nessa agência são melhores? E o que eu quero deixar para vocês aqui como carta na manga é uma forma muito simples de você coletar e começar a colher esses feedbacks a partir de hoje. Mesmo estando trabalhando remoto, mesmo a gente não tendo a presença física dentro das agências, dá para você fazer isso. Por quê? Porque agora tem muita reunião, tem mais reunião do que a gente tinha antes. Agora a gente está toda hora online, toda hora por Zoom, toda hora por Skype fazendo reunião, então você consegue coletar as impressões e as expectativas o tempo inteiro. São milhares de grupos de WhatsApp, milhares de reuniões no dia, a gente fala que você emenda uma reunião na outra, quando você vê, você está o dia inteiro fazendo reunião. Mas como que a gente pode aproveitar melhor esse tempo que a gente está passando junto, não próximo fisicamente, mas próximo do ponto de vista virtual. Então eu decidi aqui colocar alguns passos para você coletar esse feedback. O primeiro passo é, vamos supor que você acabou de colocar um projeto na rua, essa campanha acabou de ir para o ar, esse evento online que você organizou acabou de ir para o ar, essa promoção acabou de ir para o ar, seja lá o que for. Você vai perguntar para os seus pares, você vai perguntar para os seus líderes, você vai perguntar para os seus clientes e também para os seus liderados o que foi bom naquela entrega. A gente entregou, a campanha está na rua, está veiculando, está um sucesso ou não, mas o que foi bom? As pessoas podem falar, putz, foi bom o planejamento, a gente conseguiu conectar o planejamento com a execução, a gente executou exatamente o que a gente estava planejando. Ah, foi bom porque a gente conseguiu apresentar para o cliente uma coisa muito inovadora e no final das contas ele aprovou, a gente conseguiu aprovar essa coisa mais inovadora, mais fora da caixa. Você vai perguntar também o que poderia ter sido melhor. Não é perguntar o que não foi bom, é o que poderia ter sido melhor. Putz, eu acho que o processo de condução poderia ter sido mais leve, a gente poderia ter feito um cronograma um pouco mais planejado para a gente sofrer menos no final da entrega. Sabe aquela coisa que a gente sempre entrega tudo de última hora? Como é que a gente pode construir melhor os cronogramas? Então pergunte às pessoas, porque quando você pergunta para as pessoas, você estimula que elas falem algo para melhorar o seu trabalho, porque essas discussões vão falar assim, putz, atendimento, eu acho que você poderia ter feito um cronograma melhor. A gente pode falar para a criação como atendimento, né? Oh, eu acho que vocês poderiam, ao invés de entregar toda a campanha, todo o enxoval da peça, da campanha, a gente poderia ter entregue pelo menos só uma peça conceito. De repente, a partir dessa peça conceito, a gente otimizaria o tempo, aprovaria e desdobraria muito mais rápido. Então procure ao longo do processo, né, rever o processo inteiro e falar, cara, o que foi bom, o que poderia ter sido melhor. Esse é um jeito. Um segundo jeito, que não tem a ver com o projeto entregue, com uma campanha que foi para a rua, é você perguntar, você acabou de sair de uma reunião, né? Você teve uma reunião, acabou de sair, e aí pede para as pessoas, para algumas pessoas ficarem ainda na sala e fala assim, cara, o que vocês acharam que foi bom nessa reunião? Vocês acharam que a gente conseguiu conectar bem? Vocês acham que a gente conseguiu apresentar bem para o cliente? Imagina que você está fazendo uma reunião, uma apresentação para o cliente. Sai dessa apresentação, chama uma sala separada com as pessoas que participaram da reunião, que são da agência, e pergunta, o que vocês acharam dessa reunião? O que vocês acharam que foi bom? O que vocês acharam que não foi tão bom assim? Às vezes você vai falar assim, putz, eu não gostei da apresentação da criação, eu não gostei da postura do atendimento, eu não gostei do que a pessoa de estratégia falou. Mas você não tem que falar o que você acha, você primeiro precisa estimular que as pessoas autoavaliem o próprio trabalho. Ou seja, elas precisam se autoavaliar, elas precisam olhar para o trabalho delas e falar, caramba,
o que foi bom nessa reunião, o que eu senti que eu falei que foi um golaço e o que eu senti que foi um trave, que foi bola fora, que eu não deveria ter falado. Estimule e crie você esse ambiente de confiança. Não importa qual a área você esteja hoje na agência. Você pode estimular isso. Se você for uma pessoa de criação, estimula, puxa essa conversa depois. Você participou da reunião com o cliente, puxa essa conversa e fala, cara, eu queria saber o que vocês acharam da reunião. Só isso. E deixa as pessoas falarem. Quando você começar a ser o líder, a pessoa que vai puxar essa história, automaticamente as pessoas começam a te perceber como líder. E liderança não é alguma coisa que alguém te dá, é algo que você conquista. E você conquista através de atitudes, através de ações. Essa é uma ação muito simples. Saiu de uma reunião com o cliente, chama uma sala paralela, papo de 5 minutos. 5 minutos todo mundo tem, ainda mais para falar de trabalho. As pessoas não têm 5 minutos hoje para falar de nada, mas para falar de trabalho, elas vão ter, especialmente se é a reunião que você fez naquela hora. Uma coisa importante, não deixa passar um dia para chamar essa reunião de feedback da reunião. Né? Não é uma reunião para falar de outra reunião. É um puxadinho da reunião, 5 minutos depois só para impressões da reunião. Torne isso um hábito. Quando você faz isso, você estimula que as pessoas falem sobre o seu trabalho, como pode ser melhor. E você pode falar o que você acha que poderia ser melhor no trabalho do outro. Cuidado com o ego. Não entre numa pilha de falar que o trabalho do outro foi ruim e que o seu não tem defeito. Sim, a gente sempre pode melhorar. E quando você tem a consciência disso, seu trabalho vai ficar muito melhor naturalmente. Então, estimule esse tipo de conversa pós-reuniões com os clientes, pós-apresentações com os clientes. É fundamental fazer isso. Isso só vai melhorar o seu trabalho. Eu fiz isso durante a vida inteira. Eu sempre fiz isso. E sabe o que aconteceu? A prática me fez cada vez mais diminuir o meu ego. Porque a gente tem a sensação que está fazendo sempre o melhor e que o trabalho do outro não é bom. E ao contrário, todo mundo está tentando ser melhor. Se você estimular que as pessoas de fato se tornem melhores, você vai tornar o seu trabalho melhor. E você só consegue fazer com que o trabalho dos outros sejam melhores quando eles percebem que precisam melhorar. Não quando você diz, você tem que fazer tal coisa, você tem que fazer determinada coisa. Não. Você precisa fazer as pessoas se autoavaliarem. É assim que funciona. Então a primeira forma, você colocou um projeto na rua, chama uma reunião com o cliente, com o par, entende, não é lavagem de roupa suja, não é relatório, é uma conversa para entender os sentimentos das pessoas em relação àquele processo. Segunda coisa, saiu de uma reunião, de novo, chama as pessoas da agência, uma reunião com o cliente, uma reunião interna, chama as pessoas e pergunta o que elas acharam, de novo, é sentimento, qual a sensação dessa reunião, foi bom, foi ruim, por que foi bom, que foi ruim? Então pergunte, porque esse tipo de coleta de feedback vai trazer uma melhora no trabalho. E uma melhora no trabalho faz você ser reconhecido, porque uma melhora no trabalho gera resultado. É tão simples quanto isso. E uma terceira forma, que é talvez a forma mais cirúrgica de se coletar feedback, é você perguntar todos os meses para o seu chefe como que ele avalia o trabalho. E aqui eu vou te falar, na primeira vez ele vai ficar desconcertado. Ele não vai entender e ele vai tender a julgar o seu trabalho. Ele vai tender a dizer o que foi ruim, normalmente. Ele não vai te elogiar tanto. Mas torne isso um hábito e diminua, esvazie o seu ego. Por quê? Porque quando você faz isso, você começa a criar uma relação de confiança com o seu chefe. E não tem nada mais poderoso para você crescer do que tornar sua relação próxima com o seu chefe. Não confunda puxação de saco, não é isso. Você percebe que você está perguntando para o seu chefe algo para o seu crescimento profissional e ao mesmo tempo para o crescimento dele como líder? Então pergunte ao seu chefe, pergunte o que foi positivo, pergunte pontos a serem desenvolvidos. Como um profissional como um todo, pede para ele dar exemplo. Não gostei em determinada vez que você fez isso. Aí você pergunta, tá bom, chefe, mas o que exatamente? Me dá um exemplo de quando isso aconteceu, porque eu quero melhorar. Se mostre interessado. Quando você se mostra interessado no seu crescimento profissional, o seu chefe entende que você está interessado no negócio da agência, porque ele vai querer ter um profissional engajado, um profissional comprometido com a própria carreira. Não adianta cobrar comprometimento das pessoas com a agência e com o cliente se elas não estão comprometidas com o próprio trabalho, com a própria carreira. Se você não está comprometido com a própria carreira, como que você vai ter comprometimento com o trabalho dos outros, com o projeto dos outros, com os produtos dos outros? Não tem como. Então estimule essa troca de feedback entre a agência, entre as pessoas, para que elas se comprometam com a própria carreira, com o próprio desenvolvimento profissional. Quando você faz isso, você torna todo o ecossistema melhor. Você torna a agência melhor torna o cliente melhor. Imagina se a gente tem um ecossistema inteiro querendo se desenvolver e um tentando fazer o trabalho do outro ser melhor. Não é botando o dedo e apontando o erro do outro, não é isso. É você estimulando que as pessoas se autoavaliem e falando, caramba, isso aqui podia ter sido melhor mesmo.
Se a pessoa falar alguma coisa para você, eu acho que eu não gostei tanto quanto você fez aquilo, pergunte, vira o jogo, pergunte o que ela acha. Qual foi a situação que isso aconteceu? Pergunta, estimula que a pessoa pense, que a pessoa se aprofunde. Porque quando ela se aprofunda, ela traz exemplos, ela traz para uma coisa tangível, e a coisa tangível você pode corrigir, a coisa tangível você pode melhorar, você pode aprender, e quando você aprende, você se torna um profissional melhor. E de novo, um profissional melhor gera mais resultado, quem gera resultado é reconhecido. Se você quer crescer, se você quer ser promovido dentro da agência que você trabalha, você precisa se desenvolver. E o melhor jeito de se desenvolver é coletando feedback das pessoas, coletando como o seu trabalho pode ser melhor. Quando você coleta esse tipo de informação, pensa que você é um grande hub de informação de dados. Você tem um monte de dados das pessoas falando, você pode melhorar nisso, o seu trabalho pode ser tão melhor assim, esse exemplo aconteceu assim, você coleta esses dados, você monta uma inteligência para esses dados, e a partir do momento que você coleta essas informações e analisa esses dados e processa toda essa informação, você começa a se moldar num profissional melhor. Estimule isso, esvazie o seu ego, vai para cima que você vai ser promovido muito mais rápido se você tiver esse tipo de comportamento com mindset de crescimento. Inclusive tem um livro que chama Mindset, que é da Carol Dweck, que vale muito a pena, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, vale muito a pena vocês lerem. Por quê? Porque ela difere o que é mindset de crescimento e o que é um mindset fixo. Mindset fixo é assim, eu nasci assim, eu cresci assim, é um pouco síndrome de Gabriela, né, lá daquela novela. Eu nasci assim, eu cresci assim. E mindset de crescimento é, cara, onde que eu posso melhorar? Eu vou estudar, eu vou aprender e vou melhorar. Haja assim e você vai ser promovido. Não tem um mindset fixo, tem um mindset de crescimento. Fechado? Tamo junto, eu quero que você aplique aquilo que eu falei. Se você não entendeu, deixa um comentário aqui, deixa seu like, envia para os seus amigos, salva, compartilha, faz o que você quiser, só não fica parado. Porque se você ficar parado, você não vai crescer profissionalmente, você não vai crescer dentro da agência. Fechado? Semana que vem tem outro episódio do podcast Carreira Smart, espero que vocês tenham gostado. Valeu, fui!